elas cresceram aprendendo, da forma mais cruel, o que significa o abandono. Desde muito pequenas, as três meninas Lara, Sofia e Isabela foram largadas à própria sorte, como se fossem invisíveis no mundo. Cada uma delas carrega no peito cicatrizes que a gente não vê, mas que gritam todos os dias. Feridas da alma que nasceram quando as portas se fecharam e ninguém quis olhar para elas com o mínimo de compaixão. É duro falar isso, mas a verdade é que muitas mulheres conhecem esse sentimento, o de ser descartável. Lara, a mais velha, tinha só 8 anos quando viu a mãe partir e nunca mais voltar. Desde então, aprendeu a fingir força, mesmo quando o peito doía tanto que mal conseguia respirar. Ela se tornou aquela menina que cuida de todo mundo, mas que ninguém cuida. Carga pesada demais para alguém tão pequena. É como muitas mulheres que conhecem o peso de serem fortes porque não têm outra escolha, porque o mundo não deixa brecha para fraquejar. Sofia, com 6 anos, era a doçura que tentava segurar o caos. Sempre sorridente por fora, mas um furacão de insegurança por dentro. Ela não entendia por que ninguém a queria. Porque, cada vez que alguém a olhava, logo virava as costas. Isso foi matando, dia após dia, o pouco de autoestima que ela ainda carregava. Quantas mulheres não carregam esse mesmo sentimento escondido debaixo de sorrisos forçados, fingindo que está tudo bem? Isabela, a caçulinha, tinha só 3 aninhos. Nem sabia direito o que estava acontecendo, mas sentia. Criança percebe quando não é amada, quando é ignorada, quando o abraço que deveria acolher simplesmente não vem. Isabela chorava baixinho, com medo de incomodar, com medo de ser deixada para trás de novo. Isso, infelizmente, é o que muitas de nós sentimos, aquele medo profundo de não sermos suficientes. Elas viveram em abrigos diferentes, em lares temporários, passando de mão em mão como se fossem mercadorias, não pessoas. Cada troca deixava marcas, cada adeus rasgava um pedaço da confiança que tentavam reconstruir. Quando a gente passa por isso, a gente aprende cedo o que é desconfiança, o que é medo de recomeço, o que é perder a fé nas pessoas. E nessas idas e vindas, a dor emocional foi se tornando rotina. Não tinham mais esperança de um lar de verdade. Achavam que amor era só uma palavra bonita, que não servia para elas. Quantas de nós, depois de tanto quebrar a cara, também não começamos a acreditar nisso? Que amor, empatia e cuidado são coisas que só existem nos filmes ou pros outros. As 3 irmãs aprenderam, sem querer, o que é sobreviver em silêncio, sofrer calada, aceitar o pouco, aceitar migalhas. Porque quando o mundo vira as costas, a gente começa a se contentar com qualquer migalha de atenção, de carinho. É triste, mas é real. Quantas mulheres, hoje, vivem nesse ciclo de baixa autoestima e aceitação do mínimo? Cada uma delas carregava dentro de si feridas invisíveis, mas tão reais quanto qualquer dor física. Elas eram meninas, mas já sabiam o peso do abandono, a dureza da rejeição e o quanto dói crescer sentindo que não se encaixa em lugar nenhum. Isso não é só a história delas. É a história de tantas mulheres que crescem sentindo que precisam lutar o dobro para serem vistas, ouvidas, respeitadas. Mesmo tão pequenas, já conheciam o significado de resiliência, mesmo sem saber o nome dessa palavra. Elas caíam, choravam, mas levantavam. Não porque queriam, mas porque precisavam. Porque o mundo não espera. Assim como tantas mulheres, que mesmo no meio da dor emocional, do vazio, da falta de fé, escolhem continuar. E foi nesse cenário cinza, de abandono e solidão, que algo inesperado começou a se desenhar. Elas não sabiam, mas a vida estava preparando um novo capítulo. E, às vezes, é justamente quando a gente perde toda a esperança, que o recomeço vem e surpreende. Dizem que o dinheiro compra muita coisa, mas não preenche o vazio que mora na alma. E o milionário Lucas sabia bem disso. Ele tinha o que muitos invejavam: empresas de sucesso, viagens de luxo, status. Mas o que ninguém via era o buraco no peito, aquele silêncio pesado que pairava em cada canto da mansão. Ele era o retrato de muitos homens e mulheres que, por trás do que parecem ter,
escondem feridas da alma que ninguém imagina. Lucas perdeu a esposa num acidente trágico. Um amor que ele achava que seria para a vida inteira, arrancado num piscar de olhos. Desde então, o mundo dele virou sombra. O que antes era lar, virou casa vazia. O que antes era sonho, virou rotina fria. Não teve fortuna que curasse aquilo. A dor emocional se instalou feito hóspede indesejado, e ele simplesmente parou de acreditar. Ele tentou disfarçar, claro. Tentou se afogar no trabalho, nos negócios, nas viagens. Mas não existe roteiro capaz de esconder o luto, o cansaço de viver sem propósito. Lucas sentia que faltava algo, mas não sabia exatamente o que, ou melhor, sabia, mas não queria encarar. O vazio que só o amor preenche, aquele amor puro, de verdade. Algo que ele desacreditava existir de novo para ele. Muitos julgavam Lucas pelas aparências. Achavam que ele era frio, arrogante, insensível. Mas, no fundo, ele só estava ferido. Ele carregava dentro dele o medo de se apegar, de perder de novo. É o que acontece quando a gente quebra a cara, quando o amor decepciona, quando a vida arranca de nós aquilo que a gente mais ama. A gente se fecha, se blinda, se esconde atrás de armaduras. Mas a vida tem jeito curioso de surpreender. No meio de tanto medo e incredulidade, o universo dá um jeito de cutucar a gente. E foi justamente isso que começou a acontecer com Lucas. Pequenas coisas, pequenos sinais, começaram a incomodar aquele vazio dele. Ele via crianças abandonadas nas ruas, lia sobre histórias de recomeço. E aquilo mexia, mesmo ele negando. Lucas lembrava da infância difícil dele, do quanto teria sido diferente se alguém tivesse estendido a mão. Por mais que fosse um homem de negócios, o lado humano gritava, mesmo escondido. É aquela voz que muitas mulheres conhecem bem também, a voz da alma chamando a gente de volta, lembrando que a gente merece recomeço, merece renascimento, merece se permitir sentir de novo. E por trás do terno, da postura séria, Lucas era um homem quebrado, tentando juntar os cacos. Ele sabia que precisava preencher aquele vazio, mas não sabia como. Família, amor. Ele não acreditava mais nessas coisas. Ou pelo menos, fingia que não acreditava. Porque no fundo, quando a alma da gente clama, é difícil ignorar. O que Lucas não imaginava era que o destino já estava preparando algo que ele jamais teria coragem de planejar. Algo que ia mexer não só com a vida dele, mas com a vida de 3 meninas que carregavam as mesmas feridas da alma. E, como a vida adora surpreender, o inesperado estava mais próximo do que ele podia imaginar. Foi num dia comum, desses que parecem não prometer nada, que o improvável aconteceu. Lucas tinha ido visitar uma instituição de acolhimento infantil. Convidado por um amigo, sem grandes expectativas. Ele achava que seria só mais um gesto social, daqueles que a gente faz para aliviar a consciência. Mas o que ele não sabia era que aquele dia ia mexer fundo com as feridas da alma dele. Quando entrou naquele lugar simples, o cheiro de comida, o barulho das crianças correndo, tudo parecia distante da realidade luxuosa dele. Mas algo o fez parar. 3 meninas sentadas num cantinho, abraçadas, com os olhos mais tristes que ele já tinha visto. Foi como se o tempo congelasse por um segundo. Lara, Sofia e Isabela. Ele não sabia os nomes delas ainda, mas sabia que carregavam dor no olhar. A mais velha, Lara, o encarou com desconfiança. Sofia, com um sorriso tímido, tentava parecer forte. E a pequena Isabela se escondia atrás das irmãs, com medo, como se já esperasse o pior. Aquela cena bateu em cheio no peito de Lucas. Era como se ele enxergasse a si mesmo ali, anos atrás, perdido, com medo, desacreditado de que alguém pudesse realmente se importar. Lucas tentou se manter distante, mas não conseguiu. A cada palavra que ouvia sobre o passado daquelas meninas, algo dentro dele se remexia. Abandono, rejeição, dor emocional, recomeço forçado. Tudo ecoava nele. Não era só sobre elas, era sobre ele também. Sobre as feridas da alma que ele fingia ter superado, mas que ainda sangravam. Enquanto conversava com a coordenadora do abrigo,
Os olhos dele voltavam sempre para as três. Era inevitável. Algo ali estava fora do controle. Era como se, em meio ao caos emocional dele, a vida dissesse: tá na hora de abrir o coração de novo. Mas ele resistia. O medo ainda falava alto. A fé estava abalada. A ideia de amar de novo, de se responsabilizar por alguém, era assustadora. Mas quando ele se despediu e viu as meninas se abraçando, tentando parecer fortes, algo dentro dele simplesmente quebrou. O vazio que ele carregava deu espaço a uma fagulha, pequena, tímida, mas ali, uma vontade, ainda que tímida, de fazer algo diferente, de não virar as costas, de, quem sabe, recomeçar, de permitir que a força feminina delas encontrasse o lado humano dele. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. A imagem das três não saía da cabeça. Lembrou da esposa falecida, das promessas não cumpridas, das feridas da alma que ele carregava, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Algo parecido com esperança. Algo que ele achava que estava morto dentro dele. O que Lucas não imaginava era que aquele encontro não tinha sido um acaso. Era o começo de algo muito maior. Algo que ele ainda não estava pronto para entender, mas que ia mudar tudo. Porque, às vezes, é no meio da dor emocional e da descrença que o verdadeiro renascimento começa. O que começou como uma visita casual virou o ponto de virada na vida de Lucas. Ele tentou resistir, tentou racionalizar, mas o coração já tinha decidido. Em poucas semanas, Lucas deu o passo mais inesperado de sua vida, iniciou o processo de adoção das três meninas. Foi um choque. Para os amigos, para a imprensa, para os sócios. Ninguém entendeu, afinal, que homem milionário, solteiro e sem filhos faz uma escolha dessas. A sociedade, com seus olhos duros e julgamentos rápidos, não perdoou. As manchetes diziam que ele estava louco, que era marketing, que algo tinha por trás. As pessoas cochichavam, duvidavam, zombavam. E Lucas, pela primeira vez em muito tempo, não ligou, porque ele sabia que aquela decisão não era sobre status, era sobre cura, sobre resiliência, sobre recomeço dele e o delas. A papelada foi extensa, o processo burocrático cansativo. Mas, a cada assinatura, Lucas sentia o peito se encher de algo que ele tinha esquecido como era propósito. Não era só sobre dar casa, comida e segurança. Era sobre empoderamento. Sobre provar para aquelas meninas que elas mereciam amor, cuidado e, acima de tudo, pertencimento. Que não eram descartáveis. Claro que o medo apareceu. Medo de não dar conta, de fracassar, de ser rejeitado por elas também. Mas Lucas entendia que o caminho da superação é feito, muitas vezes, com o medo caminhando junto. Ele sabia que amar é correr risco, e que as feridas da alma não cicatrizam do dia para a noite. Mas, ainda assim, ele escolheu ir em frente. As meninas também tinham suas inseguranças. Lara duvidava das intenções dele, Sofia oscilava entre esperança e medo, e Isabela só queria se esconder no colo das irmãs. Mas, aos poucos, o impossível começou a acontecer. Um fio de confiança começou a ser tecido, delicadamente, com paciência e respeito. Era o início de algo que ninguém acreditava ser possível. Enquanto a sociedade criticava, Lucas e as meninas aprendiam, juntos, o significado de família. Não aquela família perfeita de comerciais de margarina, mas uma família real, marcada por cicatrizes, recomeços, dores e renascimentos. E, principalmente, por amor construído, dia após dia. A decisão de Lucas foi vista como loucura. Mas, para ele, era coragem, era fé, era permitir que, mesmo depois de tanta dor emocional, a vida pudesse surpreender. Porque, no fundo, ele sabia, as coisas mais bonitas nascem justamente dos lugares onde ninguém acredita que algo bom possa florescer. E o que ninguém imaginava era que aquele novo lar, formado por 4 almas quebradas, estava prestes a surpreender o mundo inteiro. Nos primeiros meses, a mansão que antes parecia tão silenciosa ganhou risadas, choros, passos apressados e também silêncios pesados. A adaptação não foi mágica.
Muito pelo contrário. Lara continuava com o olhar duro, sempre desconfiada. Sofia se escondia atrás dos sorrisos forçados, e Isabela, ainda assustada, chorava baixinho pelas madrugadas. A dor emocional delas não desapareceu só porque estavam em um lar novo. Lucas se viu diante de um desafio maior do que qualquer negociação milionária: ganhar a confiança de 3 meninas que aprenderam cedo a não confiar em ninguém. Ele sabia que não adiantava presentes caros, quartos bonitos ou viagens. O que elas precisavam era de algo que dinheiro nenhum compra: segurança emocional. Aquele sentimento de pertencimento, de que ali, finalmente, elas podiam ser elas mesmas. E foi difícil. Houve crises de choro, portas batidas, silêncios longos. Lara, por vezes, dizia com raiva que ele ia abandoná-las, como todo mundo fez. Sofia perguntava, com os olhos marejados, se ele ia devolver elas quando se cansasse. E Isabela tinha pesadelos, acordando no meio da noite, procurando as irmãs com medo de serem separadas. Era um ciclo de medo e insegurança que demoraria para se romper. Lucas, que carregava as próprias feridas da alma, também teve seus momentos de fraqueza. Teve noites em que se questionou se estava pronto, se tinha feito a escolha certa. Mas, no fundo, ele sabia: o caminho da superação nunca é fácil. E a força feminina que aquelas 3 meninas carregavam, mesmo tão pequenas, o inspirava a não desistir. A cada gesto simples, um tijolinho era colocado na construção daquela nova família. Um café da manhã juntos, uma história contada na hora de dormir, uma conversa sincera sobre os medos. Aos poucos, muito devagar, as barreiras foram se desfazendo. Mas o processo era como curar feridas abertas: exigia tempo, paciência e, acima de tudo, muito amor. Lara começou a baixar a guarda, percebendo que Lucas não era como os outros adultos. Sofia, mesmo ainda tímida, passou a sonhar com um futuro em que pudesse confiar. E Isabela, com seu jeitinho doce, começou a se soltar, sentindo-se acolhida. Não era perfeito, mas era verdadeiro. Era o começo do recomeço. Lucas também foi se transformando. O homem frio, desacreditado do amor, redescobria a beleza do cuidado, da entrega. Ele aprendeu, na prática, que a resiliência nasce quando a gente escolhe não desistir, mesmo quando tudo dentro de nós grita para fugir. E que o empoderamento não é só sobre força, mas também sobre vulnerabilidade. Os traumas não sumiram de uma hora para outra, mas, pela primeira vez, havia espaço para esperança. E, juntos, eles começaram a entender que família não é sobre laços de sangue, mas sobre laços de alma. E que o amor, quando é verdadeiro, é capaz de renascer mesmo nos terrenos mais áridos. O que ninguém sabia ainda é que essa família tão improvável estava prestes a escrever uma história que ninguém ousaria imaginar. O tempo foi o grande aliado daquela nova família. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e, aos poucos, o impossível começou a acontecer. Lara já não carregava mais o olhar de pedra o tempo todo. Sofia sorria de verdade, sem precisar esconder o medo por trás dos dentes. E Isabela, bom, a caçulinha se tornava o coração da casa, espalhando doçura por onde passava. O amor, aquele que muitos desacreditam, começou a fazer o que faz de melhor: curar. Não de forma rápida ou milagrosa, mas no ritmo que o coração permite. E o mais bonito é que, junto com o amor, veio o renascimento. As meninas começaram a descobrir que não eram só vítimas do passado, mas protagonistas do próprio recomeço. E isso é uma das formas mais lindas de empoderamento. Lucas também se surpreendia a cada dia. A mansão, antes fria e silenciosa, agora era um lar. Tinha bagunça, brinquedos espalhados, abraços inesperados e, claro, desafios. Mas ele entendia que a vida não se trata de perfeição, e sim de resiliência. A cada "eu te amo" sussurrado, a cada lágrima enxugada, ele sentia que a alma dele, tão machucada, também começava a se curar. As meninas começaram a se destacar na escola. Lara, com sua inteligência afiada, surpreendia os professores. Sofia descobriu talento para música e Isabela encantava a todos com sua sensibilidade.
Pequenos sinais de que o cuidado, o afeto e a segurança emocional estavam fazendo efeito. Era o tipo de vitória silenciosa que só quem já passou por dor emocional consegue reconhecer. O vínculo entre eles se fortalecia, não pela obrigação, mas pela convivência sincera. Jantares juntos, passeios no parque, tardes de conversa. As meninas aprendiam que podiam confiar, que podiam sonhar, e Lucas aprendia que, mesmo com medo, amar vale a pena. E que o recomeço, por mais difícil que pareça, é possível para quem tem coragem. A cada conquista, por menor que fosse, havia uma comemoração. A primeira vez que Isabela dormiu sem pesadelos. O primeiro abraço espontâneo de Lara. O sorriso largo de Sofia ao tocar violão. Pequenas vitórias que, na verdade, eram grandes sinais de que as feridas da alma estavam, aos poucos, cicatrizando. Claro que ainda havia dias difíceis. Traumas não desaparecem do nada. Mas agora, eles tinham um ao outro. Tinham diálogo, tinham apoio, tinham fé. E a fé não no sentido religioso apenas, mas na vida, no amor, no renascimento. E isso fazia toda a diferença. O que ninguém imaginava é que o potencial dessas meninas ia muito além do que se via. Elas estavam prestes a surpreender o mundo, de um jeito que nem Lucas ousava sonhar.